estudo sobre as areias monazíticas realizado pela UFES comprova que os alimentos expostos à radiação estragam 30% menos do que aqueles que não foram expostos à radiação presente nas areias. Entenda melhor na reportagem. Em laboratórios, físicos testaram. Tomates amadurecem 37% menos quando expostos à radioatividade presente nas areias monazíticas de Meaípe. Segundo esse físico nuclear, a radiação conseguiu retardar a produção das colônias de bactérias que deterioram os alimentos. Os estudos iniciais nossos já conseguimos constatar que reduz em 30% a atividade biológica das bactérias, né, para poder atrasar o apodrecimento dos alimentos. Fazendo os testes, né, que as bactérias que tem nos alimentos, elas se reproduzem muito menos aqui. Aqui exatamente é onde tem a areia monazítica. O professor Marcos Tadeu explica que os alimentos expostos à radioatividade apresentam também outra característica. Tomates e bananas desenvolveram mais carboidratos para tentar se proteger da radioatividade. Eles tentam se defender da agressão da radiação. A radiação está agredindo eles, então eles procuram desenvolver mais carboidratos, né? E para se defender. Então eles crescem um pouquinho mais robustos. Para o professor Marcos Tadeu, como a radiação elimina algumas bactérias que deterioram os alimentos, até a comida feita em Meaípe apresenta um sabor diferente das preparadas em outros locais onde não há radioatividade. Quando você prepara um alimento aqui, como você mata muitas bactérias, você tem um efeito bactericida, a comida fica mais saborosa. Porque ela não cria aquele gosto ruim com o tempo, que é das bactérias. Como elas morreram, muita parte dela, você sente o sabor ainda 2, 3 horas depois, como se estivesse comendo aqui. Apesar da exposição, o professor garante que os níveis de radiação presentes nas areias monazíticas não são prejudiciais à saúde no caso de consumo desses alimentos. Nós já estudamos a radiação de alimentos desde 1950. Né? Essa questão da radiofobia ela é muito presente por causa dos acidentes nucleares. Né? Mas a questão dos alimentos, por exemplo, o Brasil sempre compra da China alho irradiado. Né? Você irradia o alho para ele não brotar. Né? Depois de comprovar esse efeito antioxidante nos alimentos, os pesquisadores agora querem saber como a radioatividade atua no corpo humano. O objetivo é entender se essa radiação pode trazer um efeito anti-envelhecimento. A professora Sônia, lá do nosso instituto, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a professora Jacira, em São Paulo. Elas estão desenvolvendo um trabalho fantástico. A professora Sônia está focada nisso, nas pessoas, mas precisa pedir a licença ao Comitê de Ética, porque o Comitê de Ética é muito rigoroso. Você não pode fazer uma pesquisa com pessoas sem uma avaliação do Comitê de Ética. Os estudos da UFES sobre as areias monazíticas começaram em 2018. Os pesquisadores acompanham a radiação através dessas antenas instaladas na orla da praia. Os aparelhos já detectaram que há presença de radioatividade além da beira da praia, por até 300 metros para dentro da comunidade. Uma obra de engordamento da praia de Meaípe está prevista para acontecer neste ano. Com isso, toda a areia monazítica presente na praia seria enterrada. Mas o professor Marcos Tadeu diz que o governo do estado se comprometeu a remanejar essa areia e criar um ponto de radioatividade em Meaípe. Pode ser feita a engorda e eles vão manipular a areia, colocando a areia num reservatório. E esse reservatório vai propiciar uma até melhora para as pessoas, porque vai ser uma área mais agradável para elas andarem sobre a areia monazítica.